Meu Deus! A voz de Léo suavizou-se, mas apenas ligeiramente. Sinto muito. O riso de Madison saiu quebrado, incrédulo. Ele namorou comigo como se eu fosse uma chave. Os olhos de Léo ficaram mais intensos, com algo perigoso. Contido, ele tentou. Madison olhou para os papéis com o peito apertado. A humilhação subiu pela sua garganta. Léo aproximou-se devagar, dando-lhe espaço, mas não distância. Olha para mim, disse ele baixinho. Madison ergueu os olhos. A voz de Léo estava firme. Não és tola por confiar em alguém. Ele é que é tolo por pensar que a tua confiança te tornava fraca. Madison engoliu em seco. Então por que me sinto nojenta? O rosto de Léo ficou tenso, porque ele queria que se sentisse assim. A vergonha mantém as pessoas caladas. Os olhos de Madison arderam novamente, mas ela piscou com força e o número desconhecido. Léo não hesitou. É ele ou alguém que trabalha com ele. A garganta de Madison apertou. A mensagem, ele deve-me. A boca de Léo ficou ligeiramente achatada. Esse não é o estilo do Ryan. É outra pessoa. O pulso de Madison acelerou. Quem? Léo respirou fundo. Um homem chamado Caleb Shaw. Madison franziu a testa. Não conheço esse nome. Não era para conhecer, disse Léo. Ele é um operador. Ele mantém-se limpo no papel e sujo em todos os outros lugares. Ele tem tentado pressionar-me a tomar uma decisão comercial que não vou tomar. Madison olhou fixamente. E ele está a usar o Ryan para chegar até ti. Léo assentiu. Sim. A voz de Madison ficou mais aguda. Então, qual é o plano, Léo? Porque não vou passar a minha vida a sobressaltar-me sempre que o meu telemóvel tocar. O olhar de Léo fixou-se no dela. Ótimo. Madison pestanejou. Ótimo. Léo aproximou-se até ela poder sentir o seu calor novamente. Calmo e tranquilizador. Porque não vais viver assim, não comigo. O peito de Madison apertou-se. Tu continuas a dizer coisas assim. Eu falo a sério, disse Léo simplesmente. Madison olhou para o arquivo, depois voltou a olhar para ele. Então, isto é tudo. Léo não respondeu imediatamente, e aquela pausa, pequena, controlada, fez o estômago dela revirar-se novamente. A voz de Madison baixou. Léo. Léo exalou lentamente. Há mais uma coisa. O coração dela bateu forte. O quê? Léo enfiou a mão na pasta e tirou um envelope selado, mais grosso do que os outros, com letras bem escritas na frente. Pedido original de Madison Carter. Madison franziu a testa. São os meus documentos de contratação. O olhar de Léo permaneceu no rosto dela. Não são apenas documentos. Os dedos de Madison tremiam enquanto ela pegava o envelope. O que é isso? A voz de Léo era baixa. Algo que encontrei quando verifiquei as suas referências. Madison olhou para ele. Por que não me contou antes? Os olhos de Léo suavizaram-se. Porque não era minha função contar até ter certeza. A garganta de Madison apertou-se. Certeza de quê? Léo inclinou-se para mais perto, voz baixa, controlada, de que eu não estava a ver o que queria ver. O pulso de Madison acelerou. Ela rasgou o envelope. Dentro havia uma única página impressa, uma digitalização de um documento antigo com um nome que ela reconheceu instantaneamente. Daniel Carter. Madison prendeu a respiração. O meu pai. Léo continuou a observá-la. Sim. A mente de Madison girou. Por que é que o meu pai está no teu mundo? Léo falou com cuidado. Porque há anos ele salvou a vida de um homem. Madison olhou fixamente. De quem? Os olhos de Léo mantiveram-se fixos nos dela. A minha. Madison congelou. Não, ela sussurrou atordoada. Isso é impossível. Léo abanou a cabeça uma vez. Não é. O peito de Madison apertou-se e a confusão misturou-se com algo mais suave. Algo que ela não conseguia nomear. O meu pai nunca me contou, disse ela. A boca de Léo curvou-se levemente, quase triste. Isso parece típico dele. Madison engoliu em seco. Quando? A voz de Léo permaneceu calma, mas algo pesado vivia por baixo dela. Antes de eu ser Léo Kant para o mundo. Antes de ter poder, eu era mais jovem. Estúpido. Eu me meti numa situação que não conseguia controlar. Madison olhou fixamente, com o coração batendo forte. E o meu pai ajudou-te. Léo acenou com a cabeça. Ele tirou-me dali. Não pediu dinheiro. Não queria um favor. Ele queria que eu prometesse uma coisa. Madison prendeu a respiração. Que promessa! O olhar de Léo não se moveu. Que se algum dia eu conhecesse a filha dele, garantiria que ela fosse tratada com respeito. A garganta de Madison apertou-se. Então, contrataste-me por causa do meu pai?
Leo respondeu instantaneamente. Não. Madison pestanejou. Leo aproximou-se. Firme. Contratei-te porque eras a melhor. Mantive-te em segurança porque sabia que tipo de homem era o teu pai e porque não quebro promessas. Os olhos de Madison ardiam. Leo. A voz de Léo suavizou-se. Não lhe contei porque não queria que pensasse que o seu trabalho era caridade. Madison engoliu em seco, as emoções se misturando muito rapidamente. Então, você tem cuidado de mim, ela sussurrou. Durante meses, por causa do meu pai. Os olhos de Leo se aqueceram. A princípio, Madison ficou olhando para ele. E agora Leo não hesitou. Agora é porque eu quero você. As palavras caíram como calor. Madison prendeu a respiração. Ela desviou o olhar, oprimida. Depois olhou de volta porque não conseguiu evitar. Ok, ela sussurrou trêmula. Ok, mas o que acontece se Caleb Shaw enviar essa foto para as pessoas? E se for Ryan? A voz de Léo permaneceu firme. Então lidamos com a verdade. Madison piscou. A verdade. Léo assentiu. Sem vergonha, sem pânico, sem esconder. Não cometeste um crime por teres um corpo. Madison soltou um suspiro que era quase uma risada. Parecia um crime. O olhar de Léo se tornou gentilmente mais intenso. Não nesta casa. O coração de Madison batia forte. O que vai fazer? Leo falou claramente. Amanhã de manhã, o meu advogado, Avery Collins, enviará uma notificação legal. Ryan será formalmente advertido. Caleb será formalmente advertido. Vamos documentar tudo. Madison franziu a testa. E se eles não pararem? A boca de Leo curvou-se levemente. Calma perigosa. Então vamos escalar legalmente. Mais olhos, mais pressão, menos espaço para jogos. Madison olhou fixamente. Nada assustador. O olhar de Léo segurou o dela. Sem violência, sem drama. Pedi uma história de amor, Madison. Não um pesadelo. A garganta de Madison apertou-se. Obrigada. Léo aproximou-se. Ainda estás a tremer. Madison tentou sorrir. É o frio? Léo ergueu uma sobrancelha. Mais uma vez, Madison soltou uma pequena risada. Então, ela se transformou em algo mais suave. Ela colocou os papéis na mesa como se fossem muito pesados. Odeio ter enviado aquela foto. Ela admitiu. Não porque tu a viste, porque isso lhes deu uma brecha. A voz de Léo estava baixa. Não lhes deste nada. Madison pestanejou. Sim, dei. Leo abanou a cabeça. Eles já estavam do outro lado da porta. Simplesmente deixaste de fingir que a porta não existia. Os olhos de Madison ardiam. Fazes tudo parecer controlável. É controlável, disse Léo baixando a voz. Especialmente quando não está sozinha. A garganta de Madison apertou-se novamente. Léo levantou a mão lentamente, dando-lhe tempo para recusar. Posso? Sussurrou Madison. Sim. A palma da mão de Léo acariciou a sua bochecha. Quente, firme. Ele beijou-a primeiro como um gesto de conforto, depois de desejo. E de alguma forma, essa ordem fez com que o desejo fosse ainda mais forte. Os dedos de Madison agarraram-se à camisa dele. Léo afastou-se apenas o suficiente para olhar para ela. Diz-me uma coisa que desejas neste momento. Madison prendeu a respiração. Léo. O polegar dele acariciou a sua maçã do rosto. Simples, honesto. Madison engoliu em seco. Quero sentir-me segura e desejada ao mesmo tempo. O olhar de Léo aqueceu e algo em seu rosto suavizou-se, como se as palavras dela tivessem desbloqueado uma parte dele que ele mantinha protegida. Então fica, disse ele baixinho. O coração de Madison bateu forte. Esta noite, Léo acenou com a cabeça uma vez. Esta noite. Madison hesitou por um instante, apenas o suficiente para que seu medo se acendesse. Então ela lembrou-se da mensagem de Ryan. Não és a primeira secretária que pensou que seria especial. Ela ergueu o queixo, com os olhos firmes agora. Não quero ser especial, disse Madison. Quero ser escolhida. Claramente. O olhar de Léo fixou-se no dela. Tu és. A respiração de Madison ficou presa. Léo beijou-a novamente, mais devagar, mais profundamente. Depois guiou-a em direção ao corredor com um cuidado que a fez sentir que não estava a ser puxada. Ela estava a ser bem-vinda. As luzes do quarto estavam baixas. O brilho da cidade entrava através do vidro. Léo não se apressou. Ele perguntou com os olhos, com as mãos, com a voz. Madison acenou com a cabeça e o seu corpo finalmente relaxou. Mais tarde,
Ela deitou-se contra ele com o cobertor puxado, a cabeça no peito dele, ouvindo a sua respiração como se fosse o som mais tranquilo que ela tivesse ouvido em todo o ano. Ela traçou uma linha lenta no ombro dele. És muito calmo para alguém que tem inimigos. A voz de Léo ressoou suavemente. Estou calmo porque aprendi o que é importante, Madison pestanejou. E o que é importante? Léo beijou-lhe o cabelo. A garganta de Madison apertou-se, mas desta vez ela não lutou contra isso. Adormeceu no silêncio mais seguro que já conhecera. A manhã chegou suave e pálida. Madison acordou com o cheiro de café e algo quente no forno. Ela pestanejou, desorientada, e então lembrou-se exatamente onde estava. Leo entrou segurando uma caneca. O cabelo dele estava ligeiramente despenteado, quase imperceptível, e a visão a fez sorrir antes que pudesse se conter. Ele entregou-lhe a caneca. Doce, como tu gostas. Madison olhou para ela, atordoada. Tu lembraste-te? A boca de Léo curvou-se levemente. Eu guardo arquivos de coisas importantes. Madison resmungou no travesseiro. Não brinques com isso. Os olhos de Léo se aqueceram. Justo. Madison sentou-se, o cabelo caindo sobre o ombro. Que horas são? Léo olhou para o relógio. Cedo o suficiente para comer. Tarde o suficiente para Avery já estar acordada. O estômago de Madison apertou novamente. Hoje, Leo assentiu. Hoje. Madison respirou fundo. Ok, estou pronta. O telemóvel dela vibrou na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. O estômago dela afundou quando ela abriu. Uma nova mensagem. Uma captura de ecrã. A sua foto de lingerie recortada e com um texto digitado por cima como uma ameaça. Desconhecido. Última oportunidade. Desconhecido. Até ao meio-dia. Isto vai para os seus colegas de trabalho e está aborrecido. Desconhecido. Diga ao Léo que para pagar o que deve. As mãos de Madison ficaram frias. Ela olhou para Léo e antes que pudesse falar, o telemóvel de Léo também vibrou. Ele verificou uma vez. A sua expressão não mudou muito, apenas um ligeiro aperto na mandíbula. Então, ele virou o ecrã na direção dela. Um e-mail já enviado, já disponível para a diretoria. Secretária de Léo Kant. Prova em anexo. Madison prendeu a respiração porque a chantagem não estava a chegar. Já tinha começado. E a única questão que restava era quem na diretoria de Léo iria abri-lo primeiro. Os pulmões de Madison esqueceram como funcionar. Ela olhou para o telemóvel de Léo, para o assunto, como se fosse uma sirene para a diretoria. Secretária de Léo Kant, prova em anexo. O seu primeiro instinto foi a vergonha. Quente, aguda, automática. O seu segundo instinto a surpreendeu. Raiva. Dá-me isso, disse Madison, e a sua voz não tremeu. Léo entregou o telemóvel sem hesitar. Madison leu o endereço do remetente. Estava mascarado, feito para parecer corporativo, polido, falso, uma armadilha vestida de fato. Os seus dedos apertaram-se. Eles enviaram para a tua diretoria. O tom de Léo permaneceu calmo. Sim. Madison olhou para cima, e não está em pânico. Os olhos de Léo mantiveram-se fixos nos dela, porque o pânico é o que eles querem. Madison engoliu em seco. E se alguém abrir? Léo aproximou-se e pegou o telemóvel de volta gentilmente, como se estivesse a tirar uma arma das mãos dela. Alguém vai abrir. O estômago de Madison deu um salto. Léo levantou um dedo. E quando o fizerem, verão exatamente o que eu quero que vejam. Madison piscou confusa. O que você quer que eles vejam? Léo caminhou até a sua mesa, já se movendo como um homem que havia se preparado para tempestades. Ele tocou na tela, abriu uma cadeia de e-mails e virou o laptop na direção dela. No topo havia outra linha de assunto enviada há 5 minutos. Aviso legal. Assédio, extorsão, distribuição não autorizada de imagem privada abaixo. Avery Collins e Sir Madison prendeu a respiração. Você já disse que Avery estava acordada. Léo disse com calma. Madison ficou a olhar. Mas como é que agiste tão rápido? A boca de Léo curvou-se levemente. Porque não brinco contigo. A garganta de Madison apertou-se. Léo clicou novamente. Um segundo rascunho de e-mail estava pronto. Endereçado a toda a diretoria e aos principais executivos. Curto, limpo, controlado, sem drama, sem implorar. Uma declaração. Madison leu e o seu pulso desacelerou. Dizia em palavras simples. Esta é uma tentativa de extorsão. A imagem é privada e a sua distribuição não é consentida. Já foram iniciadas ações legais. Qualquer funcionário que a reencaminhar ou armazenar estará a violar a política e a lei.
Madison Carter está sob a proteção da empresa. Leo Key dirigirá-se diretamente ao conselho de administração dentro de uma hora. Madison olhou para cima, atordoada. Está a defender-me publicamente. Os olhos de Leo permaneceram firmes. Sim. A voz de Madison saiu fraca. Mesmo que isso faça você parecer... Leo interrompeu, calmo, mas firme. Isso me faz parecer honesto. Madison engoliu em seco. O seu telemóvel vibrou na mesinha de cabeceira. Número desconhecido. Ela não queria olhar, mas olhou. Desconhecido. Tarde demais. Desconhecido. Abra o seu e-mail do trabalho. Desconhecido. Vê como o respeito desaparece rapidamente. O estômago de Madison apertou-se. Leo observou o rosto dela. Não faças isso. Madison ergueu o queixo. Eu preciso fazer isso. Leo não a impediu. Simplesmente aproximou-se. Perto o suficiente para que a sua firmeza tocasse a pele dela. Madison abriu o e-mail no telemóvel. Lá estava, uma corrente de e-mails já em circulação. Variações no assunto, todas cruéis, todas destinadas a humilhá-la. Alguém já tinha tentado torná-la a manchete do escritório. Os dedos de Madison ficaram frios. Então, outro e-mail chegou para toda a empresa, enviado por Leo Key. Madison prendeu a respiração ao abri-lo. Era a mensagem do rascunho enviado. E abaixo da clareza jurídica, Leo acrescentou uma única linha no final. Ninguém vai envergonhar Madison Carter nesta empresa. Não enquanto eu for responsável por ela. Madison ficou a olhar para aquela linha até os olhos arderem. A voz de Leo era baixa. Olhe para mim. Madison levantou os olhos. Leo não parecia zangado. Parecia certo. É aqui que isto termina, disse ele. Madison engoliu em seco. E se a tua diretoria não gostar? A boca de Leo curvou-se levemente, quase divertida. Então eles podem não gostar em silêncio. Madison soltou uma risada trêmula que se transformou em um suspiro. Ele estava realmente a fazer isso. Ele estava a escolhê-la à luz do dia, como prometera. E de repente a humilhação não parecia mais dominá-la. Parecia um teste, e ela não estava a falhar nele. Leo pegou o casaco. Vista-se. Madison pestanejou. Para onde vamos? O tom de Leo permaneceu calmo até o escritório. O pulso de Madison acelerou. Leo, todos vão olhar. Leo olhou para ela como se ela tivesse esquecido algo importante. Deixa que olhem. A garganta de Madison apertou-se. Não sei se consigo entrar lá hoje. Leo aproximou-se. Ele levantou o queixo dela gentilmente, dando-lhe tempo para se afastar. Tu consegues, disse ele. Por que não estás a entrar lá como uma vítima? Madison prendeu a respiração. Então, como estou a entrar? A voz de Leo baixou. Como minha? As palavras atingiram-na como calor e firmeza. Madison engoliu em seco e acenou com a cabeça uma vez. Está bem. A viagem até o escritório foi silenciosa, não estranha, concentrada. Grant encontrou-os no elevador da garagem, com os olhos perspicazes. Os membros do conselho já estão a ligar, disse Grant. A equipa do Avery está a coordenar. Está a rastrear o remetente. Leo acenou com a cabeça uma vez. Ótimo. Madison manteve a cabeça erguida, mas o estômago revirou-se. O olhar de Grant voltou-se para ela, mais suave do que a sua habitual expressão profissional impassível. Está bem? Disse ele, como se fosse um facto. Madison pestanejou. Obrigada. Grant acenou com a cabeça uma vez, depois voltou ao seu papel. O elevador subiu. Quando as portas se abriram no andar executivo, o ar parecia diferente. Demasiado silencioso, demasiado consciente. Madison saiu ao lado de Leo, os seus saltos a baterem no chão polido como uma contagem decrescente. As cabeças viraram-se, as pessoas pararam a meio do passo, a meio da frase, a meio da respiração. O rosto de Madison aqueceu, mas ela continuou a andar. A mão de Leo repousava levemente nas suas costas, a ancorá-la, sem a reivindicar. E então aconteceu. Alguém sussurrou, não tão baixinho como pensavam. Lá está ela. O estômago de Madison apertou-se. Leo parou. Todo o corredor pareceu parar com ele. Ele virou a cabeça ligeiramente na direção do sussurro, e sua voz soou calma, controlada e alta o suficiente para dar uma lição sem soar como uma ameaça. Sim, disse Leo. Lá está ela. Silêncio, continuou Leo, com os olhos fixos. E se alguém aqui acredita que humilhação é entretenimento, pode marcar uma reunião com o RH e explicar isso por escrito.
Sem gritos, sem cena, apenas autoridade. O peito de Madison relaxou. Eles seguiram em frente. Madison chegou à sua mesa. A sua caixa de entrada estava um caos. As suas mãos tremiam enquanto ela colocava a bolsa no chão. Tessa Harper estava sentada na estação de assistente do outro lado do corredor, olhando para Madison como se não soubesse se deveria abraçá-la ou fingir que ela não existia. Então Tessa levantou-se abruptamente e caminhou até ela. Madison preparou-se. Tessa parou bem na frente dela e disse baixinho: "Se precisares que eu dê um soco em alguém, estou livre depois do almoço." Madison piscou. Uma risada escapou dela, meio chocada, meio aliviada. Tessa inclinou-se, falando baixo: "Estou a falar sério, mas também estou feliz por estares aqui." A garganta de Madison apertou. "Obrigada." Os olhos de Tessa se voltaram para o escritório de Léo. Ele enviou aquele e-mail. Toda a empresa viu. Madison engoliu em seco. "Sim." Tessa exalou. "Tudo bem, então. Quem começou isso é um idiota." Madison assentiu, com os olhos ardendo novamente. "Sim." Tessa apertou o braço de Madison uma vez e se afastou como se tivesse acabado de entregar um escudo a Madison. Madison ficou a olhar para ela, surpreendida com a gentileza. Leo apareceu na sua secretária um momento depois, calmo como sempre. "Reunião do conselho", disse ele agora. O pulso de Madison acelerou. "Quer que eu vá?" O olhar de Leo fixou-se no dela. "Sim." Madison engoliu em seco. "Léo, tenha certeza?" A voz de Léo suavizou-se um pouco. "Não vou fazer isto sem si." O coração de Madison bateu forte. Ela acenou com a cabeça. "Ok." As portas da sala de reuniões se abriram para uma longa mesa de madeira polida, com a cidade visível atrás do vidro. 5 membros do conselho já estavam sentados. Madison reconheceu 2 deles de eventos festivos da empresa. Sorrisos que nunca chegavam aos olhos. Avery Collins estava do outro lado da sala com um tablet, composta, perspicaz, o tipo de mulher que parecia capaz de vencer uma guerra com pontuação. Todos os olhos se voltaram para Léo. Depois, lentamente para Madison. Madison manteve o rosto calmo, mesmo com o estômago embrulhado. Léo sentou-se à cabeceira da mesa. Não ofereceu uma cadeira para Madison atrás dele. Puxou uma ao seu lado. O gesto foi pequeno, mas significativo. Madison sentou-se. Uma membro do conselho, uma mulher chamada Elaine Porter, limpou a garganta. Elaine começou com cuidado. "Esta situação," Leo interrompeu com calma, "é extorsão." Elaine piscou. "Sim, claro, mas também é uma questão de reputação." O olhar de Léo permaneceu firme. "A minha reputação não se baseia em fingir que as mulheres devem ter vergonha dos seus corpos." A sala ficou em silêncio. Outro membro do conselho, Howard Vance, inclinou-se para a frente. "Com todo o respeito, isto envolve a sua funcionária." Léo acenou com a cabeça uma vez. "Sim." A voz de Howard tornou-se mais aguda. "E a sua relação pessoal com ela agora é..." O tom de Léo não mudou. "A minha relação com Madison Carter não é o problema. Um criminoso a tentar distribuir material privado é o problema." Avery tocou uma vez no seu tablet. "Para que conste, temos provas de extorsão, distribuição ilegal e assédio. Se algum membro deste conselho se envolver com esse conteúdo, o encaminhar ou armazenar, isso irá expor esta empresa e você, pessoalmente." A sala ficou tensa. Elaine estreitou os olhos. "Quem está por trás disso?" Leo respondeu, controlado. "Um homem chamado Caleb Shaw e uma segunda parte, Ryan Blake, que tem usado Madison como vantagem." O peito de Madison apertou-se ao ouvir o nome. Elaine franziu a testa. "Ryan Blake, não era?" O maxilar de Leo apertou-se ligeiramente. Ele costumava estar ligado a um associado. "Ele já não é bem-vindo neste edifício." Howard recostou-se. "E o que é que Shaw quer?" A voz de Leo ficou mais fria. "Dinheiro? Influência? Um contrato." O olhar de Elaine voltou-se para Madison. "E o que ele quer dela?" O estômago de Madison apertou, mas ela ergueu o queixo. Antes que Leo pudesse responder, Madison falou. A sua voz estava firme. "Ele quer que eu tenha vergonha", disse Madison, "porque mulheres envergonhadas ficam caladas." A sala ficou em silêncio. Madison continuou, mais simples, mais clara, deixando a verdade ser a arma em vez do seu medo. "Cometi um erro", disse ela. "Enviei uma foto privada para a pessoa errada. Essa pessoa errada era Léo. Isso deveria ter sido embaraçoso por cerca de 10 segundos.
Um membro do conselho se mexeu, desconfortável. Madison continuou. O crime não é eu ter tirado a foto. O crime é alguém tentar usá-la para me ameaçar. A mão de Léo repousava perto da dela sobre a mesa, sem tocá-la, mas perto o suficiente para a acalmar. A voz de Madison permaneceu calma. Não vou me demitir. Não vou me esconder e não vou deixar ninguém nesta empresa me tratar como se eu merecesse o que estava a acontecer. Silêncio. Então Avery falou. Nítido, obrigado. Essa declaração nos ajuda significativamente. Howard parecia inquieto. Elaine parecia pensativa. O olhar de Léo varreu a sala. Esta é a minha palavra final, disse Léo. Não recompensamos extorsão. Não envergonhamos as vítimas e não perdemos boas pessoas porque os criminosos acham que o medo é uma estratégia de negócios. Elaine exalou. Tudo bem, qual é o próximo passo? Avery respondeu. Já solicitamos ordens de proteção de emergência. Estamos a rastrear a origem e as autoridades policiais estão a ser informadas sobre o padrão de Caleb Shaw. Howard ergueu as sobrancelhas. Padrão. Avery acenou com a cabeça. Ele já fez isso antes. O estômago de Madison revirou. Leo cerrou os dentes e cometeu um erro desta vez. Elaine olhou para Madison. Que erro? Os olhos de Leo fixaram-se nos de Madison, depois voltaram para o quadro. Ele envolveu alguém que eu amo, disse Leo. Madison prendeu a respiração. A palavra amor ecoou na sala como um vidro a partir-se. Silencioso no início, depois subitamente impossível de ignorar. Madison virou ligeiramente a cabeça para Leo, atordoada. Leo não olhou para ela. Manteve o olhar fixo no quadro, calmo, mas a sua mão moveu-se lenta e deliberadamente, cobrindo a dela sobre a mesa, quente, firme, publicamente. Elaine pestanejou. Howard desviou o olhar. A sala mudou, não em desaprovação. Aceitação, cálculo, realidade. Os olhos de Avery voltaram-se brevemente para a mão de Leo sobre a de Madison, depois voltaram para o seu tablet. Profissional, imperturbável. A reunião está encerrada, disse Leo. Um por um, os membros do conselho levantaram-se. Enquanto saíam, Elaine parou ao lado da cadeira de Madison. A sua expressão suavizou-se um pouco. Lidou bem com isso, disse Elaine baixinho. Não deixe ninguém diminuir-lhe o valor. Madison pestanejou surpreendida. Obrigada. Ela acenou com a cabeça uma vez e saiu. A porta fechou-se. A sala finalmente ficou em silêncio. Madison olhou para a mão de Leo sobre a sua. Disseste que me amavas, sussurrou ela. O olhar de Leo deslizou para ela, caloroso e firme. Sim. A garganta de Madison apertou-se. Na frente deles. A boca de Leo curvou-se levemente. Pediste para ser escolhida claramente. Os olhos de Madison arderam. Leu. Ele levantou-se e puxou-a gentilmente para que se levantasse, guiando-a em direção à parede de vidro com vista para a cidade. Eu não planeava dizer isso assim, admitiu Leo baixinho. Mas cansei de me esconder, engoliu Madison. Eu não sabia que estavas aí. Os olhos de Leo fixaram-se nos dela. Eu estou aqui. O peito de Madison apertou-se. Desde quando? A voz de Leo baixou. Há mais tempo do que pensas. O pulso de Madison acelerou. Conta-me. O olhar de Leo desviou-se para os lábios dela, depois voltou para os olhos. Depois que isso acabar, Madison franziu a testa. O que você quer dizer? Depois que o telemóvel de Leo vibrou. Ele verificou uma vez, sua expressão ficou tensa, controlada. Então ele virou o telemóvel para Madison. Uma mensagem de Avery. Avery Collins confirmou. Caleb Shaw não está a agir sozinho. Avery Collins, o segundo nome acabou de chegar. Avery Collins, você vai querer se sentar. O maxilar de Leo se contraiu uma vez. O estômago de Madison deu um salto. Que nome? Sussurrou ela. Os olhos de Leo se voltaram para os dela e, pela primeira vez naquele dia, havia algo como choque neles. Ele pronunciou o nome lentamente, como se não quisesse que fosse real. Daniel Carter. Madison congelou, o nome do seu pai, e a sala inclinou-se sob ela quando um único pensamento a atingiu como gelo. Se o seu pai estava envolvido, então o homem em quem ela mais confiava no mundo poderia ser aquele que segurava o fósforo. Madison não se sentou. Não conseguia. O nome do seu pai ecoava na sua cabeça como uma nota errada que não parava de soar. Daniel Carter, repetiu ela, mal respirando. É o meu pai,
A mão de Léo moveu-se para a sua cintura, estabilizando-a sem a restringir. Os seus olhos permaneceram no rosto dela, como se ele estivesse a certificar-se de que ela não se desmoronasse. Eu sei, disse Léo baixinho. Madison respirou trêmula. Não, não, isso não pode estar certo. O meu pai é... Ele é um bom homem. Leo não discutiu. Ele pode ser. A garganta de Madison apertou-se, a raiva acendendo-se sob o medo. Não diga isso como se estivesse a deixar espaço para ele ser terrível. O olhar de Leo fixou-se no dela. Estou a deixar espaço para os fatos. Os olhos de Madison ardiam. Os fatos não mudam quem ele é. A voz de Leo suavizou-se um pouco. Às vezes, eles explicam o que nunca compreendemos. Madison engoliu em seco e agarrou novamente o telemóvel de Leo com os dedos apertados. Ela olhou para a mensagem de Avery. O segundo nome acabou de chegar. Vais querer sentar-te. Ela não se sentou. Pegou no seu próprio telemóvel e ligou para o pai. Toque, 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 correio de voz. O pulso de Madison acelerou. Ela ligou novamente. Correio de voz. O estômago dela revirou-se. Leo não tirou o telemóvel das mãos dela. Não disse para ela se acalmar. Simplesmente aproximou-se, a sua presença firme o suficiente para mantê-la de pé. A voz de Madison saiu aguda. Por que é que ele não atende? O tom de Leo permaneceu calmo. Porque ele está a trabalhar ou porque não pode? Madison lançou-lhe um olhar. Isso não ajuda. Leo acenou com a cabeça uma vez. Justo. Madison digitou uma mensagem com os dedos trêmulos. Madison. Pai, liga-me agora, é urgente. Ela carregou em enviar. Depois olhou para Leo com os olhos em chamas. Diga-me o que Avery quis dizer. Leo cerrou ligeiramente os dentes. Avery traçou a rota da extorsão. Madison engoliu em seco. E ela leva ao meu pai. Leo abanou a cabeça uma vez. Não diretamente. Ela leva a alguém que usou o nome do seu pai. Madison pestanejou com a esperança a renascer. Então pode ser uma mentira. Pode ser, disse Leo. Mas há mais. O estômago de Madison deu um salto novamente. O que mais? Leo respirou lentamente, depois caminhou até a sua secretária e abriu uma pasta segura no seu portátil. Ele virou o ecrã na direção dela. Uma linha do tempo, datas, pagamentos, conexões e uma linha destacada. Daniel Carter, associação passada, ponto de contato, não resolvido. Madison ficou a olhar. O que significa ponto de contato? A voz de Leo permaneceu controlada. Significa que, anos atrás, depois de ele me salvar, houve uma reunião de acompanhamento. A garganta de Madison apertou. Ele nunca me contou isso. O olhar de Leo estava firme. Eu nunca perguntei a ele. Os olhos de Madison ardiam. Leo, o que você está a dizer? Leo falou lentamente. Estou a dizer que seu pai pode ter cruzado o caminho de Caleb Shaw, conscientemente ou inconscientemente. Madison balançou a cabeça. Não, meu pai não. Ele nem gosta de problemas. A boca de Leo se contraiu. Às vezes, os problemas gostam de homens bons. Eles são mais fáceis de manipular. Madison prendeu a respiração e o medo transformou-se numa necessidade urgente de respostas. Ligue para Avery, disse ela. Leo acenou com a cabeça e ativou o altifalante. Avery Collins atendeu ao segundo toque, com a voz nítida e firme. Leo, Avery. Leo disse, explique agora a ligação com Daniel Carter. Avery não perdeu tempo. O envio em massa de e-mails teve origem num servidor alugado sob um pseudônimo. O método de pagamento utilizado para alugá-lo foi um cartão pré-pago comprado numa loja em Queens. As imagens de segurança mostram a compra. O estômago de Madison apertou e Avery continuou. O comprador não foi Ryan Blake. Não foi Caleb Shaw. Madison prendeu a respiração. Quem foi? A voz de Avery permaneceu firme. Um homem extremamente parecido com Daniel Carter. Mesma constituição física, mesma faixa etária, mesmo jeito de andar. A garganta de Madison apertou. Não. A voz de Leo ficou mais aguda, controlada. Tenha certeza? Avery respondeu com precisão. Eu disse parecido. Não confirmado, mas a semelhança é forte. As mãos de Madison ficaram frias. Talvez seja alguém usando... Avery interrompeu gentilmente. Estamos a considerar isso. Leo cerrou os dentes. Por que usar o nome de Daniel? A resposta de Avery foi direta.
Para desestabilizar Madison? Para desestabilizar você? Para forçar uma decisão precipitada? Madison engoliu em seco. O que seria? O tom de Avery permaneceu calmo. Para pagar ou reagir publicamente de uma forma que prejudique a sua empresa. A voz de Léo ficou mais fria. E a frase, ele deve-me. Avery exalou. Essa é a linguagem do Caleb. Ele está a insistir que lhe deve por um negócio que não aconteceu. A voz de Madison saiu tensa. Então, o meu pai pode ser inocente. Avery fez uma pausa. Madison, espero que sim, mas não podemos ignorar a semelhança. Os olhos de Madison ardiam. O que faço? A voz de Avery suavizou-se ligeiramente. Fica perto do Léo. Não te encontres com ninguém sozinha. E não confrontes o teu pai sem apoio. Madison engoliu em seco. Ele é meu pai. Avery respondeu com firmeza. E tu estás a ser alvo. Leo terminou a chamada. Madison ficou paralisada por um instante, depois virou-se, pressionando a palma da mão na testa. O seu telemóvel vibrou. Uma mensagem do seu pai. O coração de Madison deu um salto. Pai. Querida, estou numa reunião. O que se passa? A garganta de Madison apertou-se tanto que doía. Ela digitou rapidamente. Madison. Pai. Preciso de o ver hoje. Por favor, é sério. Ela clicou em enviar e olhou para Léo. Preciso falar com ele. Léo acenou com a cabeça. Você vai? Madison engoliu em seco. Agora, a voz de Léo estava calma. Não sozinha. Os olhos de Madison brilharam. Não sou criança. O olhar de Léo não se moveu. E não estou tratando você como tal. Estou a tratar-te como alguém que amo. O peito de Madison apertou-se novamente com a palavra amor. Léo aproximou-se. Vamos encontrá-lo em algum lugar público, seguro e tranquilo. A boca de Madison ficou seca. Como onde? Léo não hesitou. Um café perto do rio. Cabine privada. Grant do lado de fora. Sem drama. Madison exalou trêmula. Ok. O café cheirava a pão quente e canela. Música suave tocava baixo o suficiente para não incomodar. Lá fora, a luz do inverno refletia na água, fazendo tudo parecer limpo e frio. Madison sentou-se na cabine de frente para a porta. As suas mãos envolviam uma caneca que ela não havia tocado. Leo sentou-se ao lado dela, não do outro lado, perto o suficiente para a apoiar. Cada vez que a campainha acima da porta tocava, o estômago de Madison se contraía. Então, ela tocou novamente e o seu pai entrou. Daniel Carter estava exatamente como ela se lembrava. Olhos gentis, casaco prático, cabelo ligeiramente mais grisalho do que no ano anterior, a postura de um homem que carregava responsabilidade silenciosamente. Ele olhou à volta da sala, viu Madison e o seu rosto suavizou-se com alívio. Querida, disse ele, caminhando rapidamente na direção dela. Madison levantou-se e, por meio segundo, quase correu para os braços dele, como sempre fazia. Então viu Léo levantar-se também. Os passos do seu pai abrandaram. Os seus olhos voltaram-se para Léo e algo mudou. Não era medo, nem culpa. Reconhecimento. O coração de Madison bateu forte. Pai, disse Madison com a voz apertada. Sente-se, por favor. Os olhos de Daniel permaneceram em Léo por um longo momento. Então ele deslizou para o banco em frente a eles, as mãos cuidadosamente cruzadas sobre a mesa, como se estivesse se preparando. Madison, disse ele gentilmente, você me assustou. A garganta de Madison apertou. Eu também estou assustado. O olhar de Daniel voltou-se para Léo novamente. Então, é ele. O estômago de Madison deu um salto. Tu conheces-o? Daniel exalou lentamente. Eu sei quem ele é. Léo não falou. Ele simplesmente observou Daniel com calma e concentração. A voz de Madison tremeu. Pai, tu estás envolvido com Caleb Shaw? O rosto de Daniel ficou tenso. Caleb Shaw. O coração de Madison acelerou. Não finjas que nunca ouviste esse nome. Daniel pestanejou uma vez, lentamente. Já ouvi. O peito de Madison apertou-se. Então por que não me contaste? Os olhos de Daniel suavizaram-se com algo doloroso. Porque não queria que te aproximasses disso. A garganta de Madison apertou-se. Já estou perto disso. Eles usaram a minha foto, pai. O rosto de Daniel empalideceu. Eles fizeram o quê? A voz de Madison elevou-se ligeiramente, controlada, mas quebrada. Eles tentaram chantagear o Léo. Tentaram humilhar-me. Enviaram para a direção dele. As mãos de Daniel apertaram-se sobre a mesa.
Oh, querida, Leo falou pela primeira vez, com voz calma. Daniel, conta-lhe a verdade. Daniel engoliu em seco. Madison, há anos, conhecia um homem, Caleb. Ele era encantador, ofereceu-me trabalho, dinheiro, contactos. O estômago de Madison revirou-se. Por quê? Daniel parecia envergonhado. Porque a tua mãe estava doente e nós estávamos a afogar-nos. Madison congelou. Mãe. O maxilar de Léo apertou-se ligeiramente, mas ele permaneceu em silêncio. Daniel continuou com voz áspera. Aceitei um trabalho que não era certo. Não era ilegal como as pessoas imaginam. Nada violento, mas era trabalho de entrega, papelada, entregar envelopes, sem fazer perguntas. A garganta de Madison apertou-se. Pai, os olhos de Daniel brilharam. Eu achava que estava a proteger-te. Madison engoliu em seco. E o Léo? O olhar de Daniel deslizou para Léo. Eu conheci o Léo antes de ele se tornar o que é. Ele era jovem, estava em perigo. Eu ajudei-o. E mais tarde, o Caleb descobriu. Madison prendeu a respiração. Como? O rosto de Daniel ficou tenso. O Caleb sempre descobre. As mãos de Madison ficaram frias. Então, o Caleb tem te usado. Daniel acenou com a cabeça lentamente, com dor nos olhos. Ele tem me ameaçado há anos, não com violência, mas com exposição, com arruinar a tua vida. A voz de Madison falhou. Então, por que não me contaste? Os olhos de Daniel encheram-se de lágrimas. Porque tu estavas finalmente feliz. Tinhas um emprego do qual te orgulhavas. Eu não queria contaminar isso. Madison pestanejou com força. Pai, a voz de Léo permaneceu calma. Alugaste o servidor? Tu enviaste o e-mail. Daniel ergueu a cabeça bruscamente. Não, o coração de Madison batia forte. Tens a certeza? A voz de Daniel ficou mais aguda, magoada. Madison, não, eu nunca faria isso contigo. A garganta de Madison apertou-se. Ela queria tanto acreditar nele que doía. Léo estudou Daniel por um instante e depois perguntou controladamente. Então quem é que se parece contigo naquela filmagem? O rosto de Daniel ficou imóvel. Então ele sussurrou. Meu irmão. Madison congelou. Meu tio. Ela respirou. Eu não tenho tio. Os olhos de Daniel se encheram de algo pesado. Você tem? Eu o mantive afastado. O peito de Madison apertou. Por quê? A voz de Daniel estava áspera. Porque ele é a razão pela qual fui puxada para a órbita de Caleb em primeiro lugar. O estômago de Madison revirou. O olhar de Léo ficou mais intenso. Nome? Daniel engoliu em seco. Victor Carter. Madison prendeu a respiração. Ela olhou para o pá, o mundo a inclinar-se quando um ramo oculto da sua vida apareceu do nada. As mãos de Daniel tremiam. Victor é charmoso. Ele é imprudente. Ele está sempre à procura de atalhos. A garganta de Madison apertou-se, e ele é parecido consigo. Daniel acenou com a cabeça, os olhos molhados, o suficiente para confundir uma câmara. As mãos de Madison ficaram frias, então ele poderia ter enviado. A voz de Daniel falhou. Sim. O peito de Madison apertou com raiva que não tinha para onde ir. Por que não me disseste que tinhas um irmão? O rosto de Daniel se contorceu. Porque eu tinha vergonha. Porque eu não queria que aprendesses a lição da maneira mais difícil, que as pessoas que compartilham o teu sangue ainda podem ser perigosas. Os olhos de Madison ardiam. Pai. Daniel inclinou-se para a frente com voz urgente. Madison, ouve-me. Caleb está a usar Victor agora. Victor pensa que está no controlo, mas não está. Caleb vai queimá-lo assim que terminar. Madison engoliu em seco. Então, o que fazemos? Leo falou calmamente com determinação. Fazemos de Victor o elo mais fraco. Daniel pestanejou. O que isso significa? O olhar de Leo fixou-se no de Madison. Significa que paramos de fugir. Estabelecemos condições. A garganta de Madison apertou-se. Que condições? A voz de Leo baixou. Caleb quer que eu pague o que devo. Tudo bem. Os olhos de Madison arregalaram-se. Leo apertou a mão dela debaixo da mesa. Subtil. Não é dinheiro. Madison pestanejou. Leo continuou calmo. Damos-lhe outra coisa. Os olhos de Daniel estreitaram-se. Como o quê? O olhar de Leo aguçou-se. Um encontro. O estômago de Madison revirou-se. Isso é perigoso. A voz de Leo permaneceu calma. Só se fizermos isso da maneira errada. O coração de Madison bateu forte.
Leo, você prometeu que não haveria drama. Os olhos de Léo suavizaram-se ligeiramente. Isso não é drama, é um encerramento. Madison engoliu em seco. E se Caleb aparecer com mais ameaças? A boca de Léo curvou-se levemente. Então ele aparecerá numa sala cheia de câmaras, advogados e provas. Daniel piscou, com uma centelha de esperança. Tu podes fazer isso. Um sorriso lento tocou a boca de Léo. Sim. Madison olhou para Léo, dividida entre o medo e a confiança. Léo olhou para ela com firmeza. Tu pediste uma vida regida por escolhas. Isto é nós a escolhermos o final. A garganta de Madison apertou-se. O pai dela estendeu a mão por cima da mesa, com os dedos a tremer, e pegou na mão de Madison. Desculpa, sussurrou Daniel, por esconder coisas, por pensar que o silêncio era proteção. Os olhos de Madison encheram-se de lágrimas. Estou zangada, ela sussurrou de volta. Mas eu amo-te. Os olhos de Daniel fecharam-se por um segundo. Eu também te amo. Léo observou o momento com contenção silenciosa. Então Madison olhou para Léo novamente, com a respiração trêmula. Se fizermos isso, ela disse, acaba. O olhar de Léo segurou o dela. Acaba. Madison engoliu em seco. Está bem, sussurrou ela. Marca uma reunião. Léo acenou com a cabeça uma vez, depois pegou no telemóvel e digitou uma única mensagem. Madison observou o ecrã. Leu para Avery. Organiza tudo. Hoje, ao meio-dia, nas minhas condições. Câmaras, testemunhas, Léo, e traz Victor Carter. O pulso de Madison acelerou. Hoje. Os olhos de Léo não vacilaram. Hoje. O rosto de Daniel empalideceu. Victor vai fugir. A voz de Léo permaneceu calma. Não se Caleb achar que Victor é a sua prova. O estômago de Madison apertou. E se Caleb recusar, a boca de Léo curvou-se levemente. Ele não vai recusar. Ele já escalou. Isso significa que está desesperado. Madison olhou pela janela do café para o rio frio e tentou estabilizar a respiração. Meio-dia. Uma reunião. Uma armadilha com câmaras e advogados. E algures no meio disso estava o homem que tentou arruinar a sua vida com um e-mail. Madison voltou-se para Léo com voz baixa. Qual é o clímax que tem escondido de mim? O olhar de Léo suavizou-se. Calmo, honesto, ele inclinou-se para perto o suficiente para que as suas palavras fossem apenas para ela. O clímax, murmurou ele. É que Caleb não enviou aquele e-mail porque quer dinheiro? Madison prendeu a respiração. Então por quê? Os olhos de Léo fixaram-se nos dela. Porque ele quer forçar-me a escolher, disse Léo. O meu império ou tu? O coração de Madison bateu forte contra as costelas. E quando o telemóvel de Léo vibrou com a resposta de Avery, confirmada, Caleb aceitou. Meio-dia. Madison percebeu a verdade com uma clareza assustadora. A única maneira de isto terminar bem é se Léo a escolher na frente de todos novamente, e desta vez toda a cidade poderá estar a assistir. Às 11h58, Madison conseguia ouvir os batimentos cardíacos mais claramente do que os próprios pensamentos. A sala de conferências que Avery Collins escolheu não era chamativa. Era limpa, iluminada e dolorosamente normal. Paredes de vidro, uma mesa comprida, 2 câmaras discretas nos cantos e uma pequena luz vermelha num gravador que já estava a funcionar. Léo estava ao lado de Madison, calmo de uma forma que já não parecia fria. Parecia protetor, como se tivesse decidido que nada naquela sala poderia tocá-la. Avery sentou-se à frente deles com o tablet pronto. Grant permaneceu perto da porta, educado e silencioso. O tipo de presença que fazia com que decisões erradas parecessem caras. Daniel Carter, pai de Madison, sentou-se a uma cadeira de distância dela, com as mãos cruzadas, parecendo um homem que passou anos prendendo a respiração e finalmente não conseguiu mais. Madison manteve o queixo erguido, mesmo quando o medo tentou subir pela sua garganta. Às 12 horas em ponto, a porta se abriu. Caleb Shaw entrou como se fosse o dono do lugar. Ele era bonito de uma forma que parecia ensaiada. Casaco perfeito, sorriso perfeito, olhos que não se suavizaram quando pousaram em Madison. Ele trazia confiança da mesma forma que algumas pessoas trazem colônia. Pesada, deliberada, destinada a preencher o espaço. E atrás dele, Victor Carter. O estômago de Madison deu um salto. Victor parecia Daniel sem todo o calor. Mesma constituição física, mesmas características, energia diferente. Enquanto o rosto de Daniel transmitia gentileza,
O de Victor transmitia fome, como se estivesse sempre a tentar ganhar algo, mesmo sem saber qual era o prêmio. Os olhos de Victor voltaram-se para Madison. Não era culpa, nem amor, apenas cálculo. Daniel ficou muito quieto. Madison não. Ela olhou Victor nos olhos e disse, claramente, então tu és real. A boca de Victor tremeu, como se ele não conseguisse decidir se ficava ofendido ou impressionado. Caleb sentou-se numa cadeira sem ser convidado. Victor sentou-se ao lado dele. Caleb sorriu para Leo como se fossem velhos amigos. Leo cante, sempre dramático. Leo não se sentou. Ele ficou de pé. E quando falou, sua voz estava calma o suficiente para fazer a sala parecer menor. Você enviou um e-mail para a minha diretoria com uma imagem privada para me extorquir, disse Leo. Isso não é drama, é um crime. Caleb riu baixinho. Nós dois sabemos que você pode fazer as coisas desaparecerem. A voz de Avery interrompeu com nitidez. Nós preservamos as provas. Várias cópias, com data e hora, verificadas. O caminho de distribuição está documentado. O sorriso de Caleb não desapareceu. Eu não distribuí nada. A tua namorada distribuiu. O peito de Madison apertou-se. A mão de Leo moveu-se. Não para agarrá-la, não para controlá-la, apenas para repousar levemente nas costas da sua cadeira, estabilizando-a como a gravidade. Os olhos de Leo permaneceram em Caleb. Diz o nome dela. Caleb pestanejou. Desculpa. O tom de Leo não se elevou. Ficou mais frio. Diz o nome dela. Não podes reduzi-la a uma ferramenta numa sala onde ela está protegida. Um momento de silêncio. O sorriso de Caleb endureceu. Madison. A coluna de Madison permaneceu reta. Sim, esse é o meu nome. Tenta usá-lo como se o respeitasses. Victor emitiu um pequeno som, quase um escárnio. A voz de Daniel estalou, aguda de dor. Victor, não. Victor finalmente olhou para Daniel. Não o quê? Não aproveites oportunidades. Adoravas dizer isso quando éramos crianças. O estômago de Madison revirou-se com a familiaridade que ela nunca teve permissão para conhecer. Leo falou novamente com calma. Aqui estão os termos. Caleb recostou-se divertido. Termos? Gosto disso. Leo acenou com a cabeça uma vez. Ótimo, então ouve. Avery tocou no seu tablet. Uma tela na parede acendeu-se. Uma linha do tempo apareceu. Limpa. Inegável. O e-mail descartável, o aluguer do servidor, a compra do cartão pré-pago, as imagens da câmara, as mensagens de extorsão, a tentativa de se aproximar de Madison no escritório e no evento, as ameaças encaminhadas. O sorriso de Caleb vacilou pela primeira vez. A voz de Leo permaneceu calma. Querias que eu pagasse o que devo? Vamos esclarecer uma coisa. Ele deu meio passo à frente. Não te devo nada. Os olhos de Caleb estreitaram-se. Vais arriscar a tua reputação num discurso moral? A boca de Leo curvou-se levemente, sem humor. Não, vou proteger a minha mulher e enterrar a tua vantagem. Madison prendeu a respiração. O olhar de Caleb voltou-se para ela, depois voltou para Leo. A tua mulher? Leo não hesitou. Sim. Victor mexeu-se na cadeira, subitamente inquieto. Caleb inclinou-se para a frente. Então escolhe. Podes manter lá fora disto ou podes manter o teu império limpo? O estômago de Madison revirou-se porque a armadilha era exatamente aquilo sobre o qual Leo a tinha avisado. O meu império ou tu? Leo olhou para Madison e a sua expressão mudou. Não ficou mais suave, nem mais fraca, apenas honesta. Depois voltou-se para Caleb. Eu escolho-a, disse Leo. A sala ficou em silêncio. A garganta de Madison apertou-se tão rapidamente que doeu. Leo continuou, com voz firme. E porque eu escolho ela, você não pode usá-la como moeda de troca. Não hoje. Nunca. O maxilar de Caleb apertou-se. Você está a tornar isto pessoal. Leo acenou com a cabeça uma vez. Você tornou isto pessoal quando envolveu alguém que nunca consentiu no seu jogo. A voz de Avery seguiu-se, nítida e clara. Eis o que vai acontecer a seguir. Você interrompe o contacto imediatamente. Você entrega todas as cópias de qualquer conteúdo privado. Você assina um acordo vinculativo reconhecendo a tentativa de extorsão e concordando com a não distribuição. Você cumpre ou prosseguimos com acusações e ação civil. Caleb recostou-se com os olhos frios. E se eu não cumprir?
O olhar de Léo não pestanejou. Então prosseguiremos de qualquer maneira. Caleb riu uma vez, mas agora soava mais fraco. Ousado. Léo inclinou ligeiramente a cabeça. Você presumiu que eu me esconderia. Você presumiu que eu ficaria envergonhado. Você presumiu que a vergonha era mais forte do que a verdade. A voz dele baixou um pouco. Você calculou mal. Os olhos de Caleb se voltaram para Victor. Conte a eles. Victor engoliu em seco, suando frio, de repente não tão confiante. A voz de Daniel se quebrou. Victor, por favor, não a destrua. A boca de Victor se abriu, depois se fechou novamente. Madison olhou para ele. Por que você fez isso? Os olhos de Victor se voltaram para ela. Não tens o direito de me perguntar nada. A voz de Madison permaneceu calma. Tenho, porque usaste o meu rosto, o meu nome e a minha vida como se fossem tua propriedade. Victor cerrou os dentes. Caleb inclinou-se. Cuidado, Victor. A voz de Léo ecoou pela sala. Não lhe digas o que fazer. Ele não é teu funcionário. O sorriso de Caleb voltou forçado. Ele é meu parceiro. Avery tocou no seu tablet novamente. Outro vídeo apareceu. Imagens de segurança com áudio. A voz de Victor. Ela entrará em pânico e Kai desistirá. Ele sempre desiste quando as mulheres se envolvem. O estômago de Madison revirou. O rosto de Daniel ficou pálido. Victor congelou. Léo não se moveu. Ele não ficou furioso. Simplesmente olhou para Victor como se a verdade tivesse removido todas as máscaras. A mão de Grant repousava casualmente perto do seu próprio telemóvel. Pronto. A voz de Avery era nítida. Temos mais. O sorriso de Caleb finalmente se quebrou. Desliga isso. Caleb gritou. Léo não pestanejou. Não. O peito de Madison apertou quando ela percebeu algo com repentina clareza. Não se tratava de dinheiro. Tratava-se de controlo e estava a falhar. As mãos de Victor começaram a tremer. A sua voz falhou. Está bem. Ok. Aluguei o servidor. Enviei o primeiro e-mail. Achei que Caleb tivesse gritado. Cala a boca! Victor recuou. Os olhos de Madison se estreitaram. O que você achou? A voz de Victor soou feia e desesperada. Achei que você tivesse sorte. Achei que você não merecia estar perto de alguém como ele quando nem sabia em que mundo estava. A respiração de Daniel parou. Victor. Os olhos de Victor brilharam. Não. Tu escondeste-me como se eu fosse uma vergonha. A voz de Daniel tremeu. Eu escondi-te porque tu magoavas as pessoas. O estômago de Madison revirou-se quando as peças finalmente se encaixaram. Por quê? O pai dela tinha enterrado um ramo inteiro da vida deles. Victor olhou para Madison novamente e lá estava. Inveja. Caleb prometeu-me uma parte. Victor disse. Prometeu-me um emprego. Prometeu-me que finalmente seria visto. A voz de Madison permaneceu firme. Então, tentaste me diminuir? Victor engoliu em seco. Não achei que iria tão longe. O tom de Avery era firme. Foi tão longe no momento em que enviaste conteúdo privado para pessoas que não consentiram em vê-lo. O rosto de Victor empalideceu. Caleb levantou-se abruptamente. Terminamos aqui. Grant deu um passo em direção à porta, calmo, mas inflexível. A voz de Léo permaneceu firme. Senta-te, Caleb. Os olhos de Caleb brilharam. Ou então, Léo não o ameaçou com violência. Não precisava. Simplesmente acenou com a cabeça para o ecrã. Avery reproduziu mais um vídeo. Desta vez, era a voz de Caleb. Diga-lhe que vou enviar para a sua diretoria. Então ele vai lembrar-se do que deve. Caleb congelou. Avery olhou para ele sem pestanejar. Você entrou numa sala gravada depois de cometer uma tentativa de extorsão. Você aceitou uma reunião com a presença de um advogado. Você está acabado. O rosto de Caleb contraiu-se em algo feio. Então ele fez a única coisa que restava quando se perde o controlo. Ele tentou negociar. Tudo bem, disse Caleb entre dentes. Quer que isto pare? Dê-me o contrato e eu desapareço. O olhar de Léo fixou-se no dele. Não. O riso de Caleb tornou-se agudo. Então vou arruiná-la. O sangue de Madison gelou. Léo não vacilou. Ele virou-se para Madison e sua voz suavizou-se. Só por ela. Olhe para mim. Madison olhou. Os olhos de Léo estavam firmes. Você não pode ser arruinada. A garganta de Madison apertou-se. Léo voltou-se para Caleb. Se você tentar distribuir novamente, será processado. E perderá, porque agora temos sua confissão,
suas ameaças e sua intenção registradas. Avery deslizou um documento pela mesa. Assine. Caleb olhou para ele com a mandíbula cerrada. Victor também olhou para ele como se fosse um precipício. Daniel olhou para Victor, com lágrimas nos olhos. Por favor, faça uma coisa boa. A garganta de Victor balançou. Então Victor pegou a caneta com as mãos trêmulas e assinou primeiro. Rápido, desleixado. Avery pegou-o imediatamente. O olhar de Caleb fixou-se em Victor. Seu idiota. A voz de Victor falhou. Não vou para a prisão por sua causa. Caleb levantou-se novamente, furioso. Grant moveu-se silenciosamente, posicionando-se entre Caleb e a porta. Não agressivo, apenas presente. A voz de Avery era fria. Assine, Sr. Shaw, ou prosseguiremos imediatamente. O peito de Caleb subia e descia. Os seus olhos se voltaram para Léo. Ódio puro. Então, lentamente, ele assinou. No momento em que a caneta se levantou, Avery pegou o papel e tocou no seu tablet. Obrigada, disse ela. Agora você pode sair. Caleb ficou olhando. É isso? A voz de Léo estava calma. É isso? O sorriso de Caleb voltou. Fino. Isso não acabou. O olhar de Léo não se moveu. Para ela, sim. Os olhos de Caleb voltaram-se para Madison uma última vez, tentando perturbá-la. Madison sustentou o seu olhar e disse baixinho. Não consegues mais assustar-me. Não depois de hoje. O sorriso de Caleb vacilou. Então, ele saiu. Victor demorou-se. Daniel ficou de pé, com os ombros pesados, a voz embargada. Victor, desculpa por ter te escondido, mas nunca errei ao protegê-la de ti. Victor engoliu em seco, com os olhos brilhantes, e saiu sem dizer mais nada. A porta fechou-se. O silêncio finalmente encheu a sala. Madison percebeu que as suas mãos estavam a tremer. Léo aproximou-se, sem pressa, sem se intrometer, apenas ali. Ele estendeu a mão para ela. Ainda estás comigo? Perguntou Léo suavemente. A voz de Madison falhou. Sim. Léo exalou como se estivesse a aprender a respiração há dias. Ótimo. Daniel ficou em pé, sem jeito, com a culpa estampada no rosto. Madison, eu não sabia que isso voltaria assim. Madison olhou para o pai, a raiva ainda estava lá, mas o amor também. Estou zangada, disse ela com a voz trêmula. Mas também estou aliviada por você ter contado a verdade. Os olhos de Daniel se encheram de lágrimas. Eu deveria ter contado há anos. Madison acenou com a cabeça. Sim, deverias ter contado. Ela deu um passo à frente e abraçou-o mesmo assim. Daniel abraçou-a como se ela ainda fosse a sua menina. Desculpa, sussurrou ele. Madison sussurrou de volta. Eu sei. Leo não interrompeu, não apressou o momento. Simplesmente esperou, como se compreendesse que o amor verdadeiro significava deixar as pessoas curarem-se, e não apenas beijá-las até que esquecessem. Quando Madison se afastou, enxugou rapidamente as bochechas, irritada consigo mesma. O polegar de Léo roçou a borda da mão dela. Vem para casa, disse ele. Madison engoliu em seco. Casa. Os olhos de Léo fixaram-se nos dela. Onde estás segura? Onde és escolhida? Onde não precisas de te encolher? Madison prendeu a respiração. Então ela acenou com a cabeça. Está bem. Naquela noite, a cobertura de Léo parecia diferente. Não por ser luxuosa, mas porque finalmente parecia pertencer a ambos. Madison ficou perto da janela, as luzes da cidade refletindo no vidro, as suas emoções ainda agitadas. Ela se virou e viu Léo a observá-la. Silencioso, firme, como se tivesse medo de que um movimento errado pudesse quebrar algo frágil. Madison ergueu uma sobrancelha. Por que está a olhar para mim assim? A boca de Léo curvou-se levemente. Por que foste corajosa hoje? Madison bufou. Eu estava apavorada. Léo acenou com a cabeça. Ambos podem ser verdadeiros. Ela aproximou-se, lentamente. Tu escolheste-me. O olhar de Léo não vacilou. Sim. A voz de Madison suavizou-se. Tu não precisavas fazer isso. A voz de Léo foi simples. Eu quis. Madison engoliu em seco. Repete isso. Léo aproximou-se perto o suficiente para aquecer a pele dela. Eu escolho-te, disse Léo. Em privado, em público, em todos os lugares. Os olhos de Madison arderam novamente. Ela tentou brincar, porque era assim que ela lidava com sentimentos intensos. Então, devo apagar a foto agora. A boca de Léo se contorceu. De jeito nenhum. Madison riu.
Um riso verdadeiro, um riso de alívio. A mão de Léo acariciou a sua bochecha. Tu enviaste-a para magoar um homem que não te merecia. Madison acenou com a cabeça, agora mais calada. Sim. O polegar de Léo acariciou a sua maçã do rosto. Mas tu, acidentalmente, deste a ti própria permissão para ser vista. Madison prendeu a respiração. E tu gostaste. Os olhos de Léo aqueciam. Adorei. Madison pestanejou. Adorei. Léo não desviou o olhar. Cansei de fingir. Essa palavra me assusta. O coração de Madison bateu forte. Ela sussurrou. Então me mostre. Léo a beijou devagar, com calor, sem pressa. Ele não tomou. Ele escolheu. E Madison se derreteu como se tivesse esperado a vida inteira para ser abraçada sem vergonha. Mais tarde, quando se aconchegaram juntos no sofá com um cobertor e a cidade brilhando lá fora, Madison traçou a linha dos nós dos dedos de Léo e sussurrou. Então, o que acontece agora? Léo beijou a testa dela. Agora construímos. A voz de Madison era baixa. E se o mundo falar, a resposta de Léo foi calma. Deixe falar. Madison sorriu contra o peito dele. Não acredito que tudo isso começou com uma mensagem insignificante. A boca de Léo curvou-se. Começou com você a lembrar-se de que era poderosa. Os olhos de Madison aqueciam. E você? A voz de Léo baixou. Começou comigo a admitir que já era seu. Madison prendeu a respiração. Então sussurrou a verdade que vinha guardando desde a véspera de Natal. Eu quero você não como meu chefe, não como uma fantasia. Ela ergueu o olhar para ele como meu para sempre. A expressão de Léo mudou, algo profundo e firme se instalando em seu rosto. Ótimo, murmurou ele, porque é exatamente isso que eu também quero. 6 meses depois, o sol de verão entrava pelas janelas da cozinha iluminada de uma casa geminada. E Madison Carter, agora Madison Key, estava descalça sobre o azulejo frio, rindo enquanto tentava evitar que duas coisas queimassem ao mesmo tempo. O café e a paciência de Léo. Léo estava atrás dela, vestindo uma camiseta com as mangas arregaçadas, parecendo um homem que costumava aterrorizar salas de reunião e agora ficava genuinamente ofendido com um batedor que não cooperava. Por que está a formar grumos? Perguntou Léo, olhando para a massa como se ela o tivesse traído. Madison riu. Por que você está a intimidá-la? Os olhos de Léo se estreitaram. Eu não intimido comida. Madison ergueu uma sobrancelha. Intimidas o ar. A boca de Léo tremeu. É justo. Alguém bateu à porta da frente. Madison limpou as mãos e abriu a porta, encontrando o pai com uma caixa de padaria nas mãos e sorrindo como se o peso que carregava há anos finalmente tivesse sido tirado. Oferta de paz, disse Daniel. Madison inclinou-se e abraçou-o. Aceito. Atrás dele, Avery Collins subiu o caminho com óculos escuros e um arquivo na mão. Antes que entre em pânico, disse Avery, não são más notícias, é o encerramento. O pulso de Madison acelerou mesmo assim. Avery. Avery entregou-lhe a pasta. Caleb aceitou o acordo. Victor está num programa de reabilitação com supervisão rigorosa. As ordens de restrição são permanentes. O caso está oficialmente encerrado. Madison olhou para os papéis por um instante, depois exalou como se estivesse a prender a respiração há meio ano. Acabou, sussurrou ela. Léo chegou à porta, olhou para o rosto de Madison e compreendeu. Ele passou o braço pela cintura dela e beijou-lhe a têmpora. Acabou, confirmou ele. Madison inclinou-se para ele, sorrindo através de lágrimas repentinas. Daniel limpou a garganta, sem jeito. Então, eu trouxe doces. Léo acenou com a cabeça uma vez. Sério? Ótimo, porque Madison não pode ficar estressada e com fome ao mesmo tempo. Madison riu. Desde quando você faz regras? O olhar de Léo pousou nela de uma forma que ainda fazia seu coração bater mais forte. Desde que você se casou comigo, ele disse calmamente. Agora sou obrigado a mantê-la feliz. Madison revirou os olhos. Não é assim que as obrigações funcionam. A boca de Léo se curvou. Nesta casa, sim. Madison virou a cabeça e olhou para ele. Tu realmente me escolheste. O olhar de Léo suavizou-se. Eu escolho-te todos os dias. O sorriso de Madison tornou-se malicioso, mesmo nos dias em que queimo o teu café. Léo inclinou-se, falando baixinho. Especialmente nesses dias. Madison riu e o som encheu a cozinha iluminada como a luz do sol.
Sem medo, sem vergonha, sem sombras. Apenas amor, simples, constante e escolhido em voz alta. E no frigorífico, presa por um imã em forma de pequeno farol, estava uma foto impressa que Madison finalmente decidira guardar. Não a foto de lingerie. Uma foto espontânea do dia do casamento deles. Madison, a rir, Léo a olhar para ela como se o resto do mundo não existisse. Por baixo, escrito com a caligrafia elegante de Léo. Olha o que perdeste. Olha o que eu escolhi. Madison beijou-o, sorrindo contra a boca dele. A eternidade nunca tinha parecido tão fácil.